Olá, tudo bem? Ontem eu disse que nesse feriado nós não teríamos a exposição de Mateus, que eu venho fazendo todos os dias, já desde o início do ano. Nós estamos no capítulo 5 e eu vou no Evangelho de Mateus. Ninguém vai poder dizer que não teve chance de ouvir, de entender com a maior clareza a explicação do Evangelho puro e simples, conforme Jesus e os apóstolos intentaram que nós soubéssemos. Ninguém está lá, eu vou morrer, vai ficar lá, vai ficar para quem quiser, para quem vier. E eu espero que muita gente se sirva desse material para aprender no meio de toda essa confusão, é muita confusão. E para você, a confusão pode estar acontecendo em relação ao que você vê de maneira mais casual na internet, todo mundo opinando sobre tudo. Agora, a respeito dessa guerra de Israel contra os terroristas do Hamas na faixa de Gaza, mas para mim o problema é infinitamente maior do que esse. E é maior do que o problema religioso dos evangélicos, por exemplo, que eu falo tanto a respeito, e falo porque é minha origem, é minha casa. Eu nasci nesse berço e eu liderei esse ambiente por muitos anos de maneira inconteste, para todos, de um extremo ao outro do espectro denominacional dos evangélicos. Quem tem mais de 70 anos, 60 anos, acompanhou, viu que tudo que eu digo é fato, não tem invenção nenhuma aqui. Mas para mim o problema é muito maior o que nos aguarda. Deixa eu ver se eu encontro reconexão. Tá aí, você pausou, mas já voltou, não é? Agora destravou. Tá pausado? Não tá mais. Espera aí, eu já voltei. Obrigado, Gisela, que diz: sou espírita e lhe admiro muito. Deus te abençoe. Então, o que eu estava dizendo é que eu, além de tudo isso que você enxerga, eu lido com outras questões que estão muito para além dessas que você pensa que são todas. São poucas, embora sejam gravíssimas, essas com as quais a gente lida e que eu denuncio todo dia, porque eu sei que faz parte do seu cotidiano, das suas dúvidas, da invasão dos ramazes ideológicos, doutrinários, teológicos, desse terrorismo de pensamentos, de escatologias, de eclesiologias, de práticas, de ensinos pastorais, de supostas compreensões e previsões proféticas, tudo isso que, para mim, é de um desgaste horroroso, é horrível. A mim não diz nada, eu já passei dessa há muito, já nasci no Evangelho traumatizado com isso, porque eu ouço isso desde a minha infância. Então eu sei a barbaridade que isso é, mas você vai chegando, não entende nada de coisa alguma, aí diz lá, teólogo afirma isso e você presta atenção, um grande mestre, você não sabe quem é quem. Eu conheço esses caras todos, sei que não são nada para ser levado a sério.
Mas, além disso, eu tenho muitas outras preocupações com o que vai acontecer nesse planeta e tem muita coisa para acontecer nos próximos 10, 20, 30 anos. Coisas que, por exemplo, dentro de 10 anos, muito provavelmente, nós não estaríamos vendo o que eu estou vendo na televisão ali, no Breaking News da CNN, está dizendo que Israel se mobiliza para a ofensiva terrestre em Gaza e que o país convocou e já estão à volta de Gaza, nas proximidades, cerca de 300 mil reservistas. E eu sei como funciona, eu estou em contato com o pessoal lá e já acompanho essa história do Exército de Israel, dos reservistas de Israel, do treinamento, da excelência disso, há 50 anos, direto, indo lá há 47 anos. Então, indo dezenas de vezes, ouvindo milhares de histórias, conhecendo a região melhor do que eu conheço qualquer região do Brasil ou de qualquer outro lugar da Terra. Então, é um pedaço de mim que está em conflito dos dois lados. É gente, eu tenho amigos, eu não divido aquilo ideologicamente, eu já expliquei aqui nos vídeos que eu fiz, que quem teve boa vontade de assistir, assistiu. Quem teve desejo de compreender, compreendeu, porque está bem claro, bem simples. Mas daqui a 10 anos, eu estava dizendo, nós não vamos mais ter esse negócio dos reservistas cercando um lugar como Gaza e a preocupação também das famílias dos reservistas, dos pais, como eu já vi tantas vezes amigos meus, pais de soldados angustiados porque os filhos estavam no fronte, em outras guerras, em outros conflitos lá em Israel. Então, daqui a 10 anos, no máximo, não vai mais haver isso. Por quê? Porque eles vão ter chegado a um termo de paz. Quem me dera, precisa chegar. Precisa chegar porque isso é um estopim pretextual para criar as piores guerras de natureza apocalíptica que o mundo nunca viu. Nunca viu e espero em Deus que não veja. Mas se continuar tudo nessa base do olho por olho, dente por dente, me mata que eu te mato também, e eu te mato mais do que você me mata, eu tenho mais força do que você tem, você pode ter mais força do que eu tenho, mas eu tenho coragem de decapitar tuas crianças, tirar bebês do ventre das suas mães, eu tenho coragem de fazer. Então, tecnologia e treinamento de um lado contra a barbárie e horror do outro lado, e cada um disputando. Como eu ainda vejo aqueles malucos que dizem, Israel desempatou, porque agora já tem 1.400 e tantos palestinos misturados com terroristas do Hamas mortos, e em Israel são 1.300, então desempatou o quê? Dá uma ira doida, mas... Concluindo o que eu estou tentando dizer, daqui a alguns anos, não vai mais ninguém, ser humano nenhum, para uma situação dessa. Irão robôs. E um país como Israel vai ter um exército monumental de robôs. Robôs para os quais bala, bomba, nada disso vai importar a guerrilha urbana. Eles terão olhar com todas as tecnologias de análise, transmissão ao vivo e decisão pessoal de acordo com o protocolo da programação de guerra instalada nele, além de que ele também vai estar transmitindo para os centros de comando, sejam eles quais sejam. Então, a guerra vai ser entre os humanos, por mais bárbaros que sejam os humanos, por exemplo, do Hamas, bárbaros,
agindo como os nazistas agiam com as mulheres de Israel na Segunda Guerra Mundial, abriam o ventre das mulheres e colocavam um gato, costuravam e deixavam o gato vivo lá dentro do ventre da mulher. E no domingo eles estavam na igreja, cantando na igreja luterana os louvores de Deus. E durante a semana fazendo barbarismos impensáveis. Mas logo, logo, Israel não vai mais, a supremacia de Israel não vai ser do tipo que a gente tem aqui, vai ser de mandar hordas de robôs. Assim como também vai acontecer com os Estados Unidos, com a União Soviética, com as principais potências do mundo, a China. Eles não vão mandar daqui a um tempo seres humanos para nenhuma batalha, eles vão mandar entes biocibernéticos e que não são humanos, são inteligências artificiais com moldamento e forma humana e com uma inteligência sobre-humana e capacitações sensoriais infinitamente superiores a de qualquer um de nós, seres humanos. E aí vai ser uma guerra dos Flintstones contra os Jetsons. Hoje já é, mas vai ser cada vez mais. E vai chegar uma hora em que fazer guerra vai ser uma decisão de enfrentamento de tecnologias, para ver qual é a tecnologia prevalente, assim como hoje já acontece com os caças, com as bombas, com tudo isso, quem é que desenvolve melhor, mais rápido, isso, aquilo. Só que tem uma quantidade imensa de tecnologias guardadas, esperando a hora para serem liberadas. Elas já existem. Entre nós, as engenharias reversas já foram feitas. Até mesmo tecnologia para dobra do espaço-tempo, fazer viagens impensáveis de natureza ficcional, já existe entre os humanos na maior ou nas duas maiores potências da Terra, e a teoria do fabrico disso também já está disponível para quase todas as grandes mentes científicas planetárias. É uma situação muito difícil. Eu não deverei estar aqui para assistir, o Senhor deve me buscar antes, para que eu vá, mas vocês que são mais jovens estarão aqui. E o que nós estamos vendo agora é brincadeira, é cafuné apocalíptico para maldade, perversidade que está para acontecer, que vai acontecer. Ontem eu estava conversando com um amigo muito conhecido do Brasil e integrante de uma das bandas mais famosas do nosso país, e é um bom amigo meu, a gente conversa de vez em quando, e ele estava fazendo a pergunta que todo mundo faz. Mas pastor, como é, de onde vem essa maldade? De onde vem? Como se isso não estivesse presente em nós. Eu falei, vem de mim, cara, vem de ti, vem da gente. Nós somos capazes disso. Não precisa invocar seres alienígenas de uma maldade excepcional, ou se você quiser chamar de demônios, de maldade e perversidade enorme, ou os satanases de que natureza sejam eles, que você queira associar a eles a maldade humana, não precisa. Nós, humanos, somos os diabos uns dos outros, apesar da existência de todos esses outros mundos. De todos esses outros mundos. Mas hoje em dia nós somos uma preocupação muito maior para principados e potestades do que a gente imagina. Porque esses seres de natureza espiritual, de acordo com a Bíblia, ou de qualquer outra natureza energética, de acordo com a ciência, que sejam do bem, simplificando, estão preocupadíssimos com o que a gente pode fazer uns com os outros e com a destruição planetária. Assim como Jesus disse que seria.
Jesus disse que ao nos aproximarmos desse tempo, que pode ser um tempo com potencial, um potencial para torná-lo catastrófico e apocalíptico, já está todo presente aqui o potencial. Não falta nada do ponto de vista potencial. É só uma questão da gente fazer ou não fazer. Porque o potencial para transformar isso num negócio assombroso está mais do que concreto entre os seres humanos. E eu falava para esse amigo, olha, o que não fez isso se soltar de vez, esses cavalos do Apocalipse marcharem para sempre e trilharem as costas da humanidade com os seus galopes mortais, é que tem algo invisível e espiritual que os detém. Como Paulo disse escrevendo aos Tessalonicenses, ele disse explicitamente, hoje eles estão aí, com todo o poder da iniquidade. Isso há 2000 anos atrás, no meio do Império Romano, Paulo falou isso. Imagina se Paulo estivesse vivo agora. E ele diz, e eles só não são liberados porque existe algo que o detém. Ele não usa nenhum verbo grego, nenhum pronome grego que designe pessoalidade. Ele usa uma expressão de natureza neutra. Por isso eu estou fazendo questão de dizer que ele chama de algo, ou de aquilo que o detém, de uma força, de um poder, de uma proibição, de um limite, de uma fronteira, para que esses bichos doidos das regiões celestiais e mais a conjuminação, o casamento, a conjugalidade deles com os seres humanos mais perversos, com o joio planetário, que é uma combinação apocalíptica incontrolável, o apóstolo Paulo diz que não foi liberado porque existe ou isto que o detém, essa barreira, esse impedimento. E que se existe uma barreira, se existe esse domo, essa cobertura espiritual ainda, é porque um dia ela será retirada. E Jesus disse, assim como foi nos dias de Noé, assim será também nos dias da vinda do Filho do Homem. E a gente está assistindo, eu assisto todo dia os dias de Noé. É um dia, um tempo. O que caracterizou o que aconteceu antes da expressão final do dilúvio, nos dias de Noé, daquele julgamento, que a Bíblia diz que sepultou o mundo antigo. É a expressão recorrente na boca dos profetas do Novo Testamento, dos apóstolos, o sepultamento do mundo antigo, que era um mundo que alcançou níveis de evolução extraordinários. A nossa história humana está muito, muito, muito atrasada. É uma historiazinha que começa há menos de 6.000 anos atrás, e a gente hoje está achando construções de civilização humana inteligente e com capacidade de produção de tecnologia extraordinária de 50.000 anos de existência, de 12 a 15.000 anos de existência. Ou seja, de sociedades pré-diluvianas, sociedades de antes das grandes águas, que são uma ocorrência inquestionável hoje em dia por todo mundo que estuda seriamente antropologia, porque milhares de culturas humanas do planeta Terra contam exatamente a mesma história. E que história é essa? É aquela que Gênesis 6 conta, que os Benai Elohim, os filhos dos deuses, desceram para a terra e
Do Gênesis, a designação é essa, os Benai Elohim, os filhos de Deus, deuses no plural, porque Elohim é uma designação majéstica, plural de Deus, num tempo pré-trindade, para explicar a pluralidade. Então, o que está escrito no Gênesis é isso. Não são os filhos de Javé, são os filhos de Elohim, e Elohim é plural, que desceram e possuíram, desejaram e tinham o poder de se misturarem com os humanos. Possuíram as mulheres, as mais lindas mulheres humanas, e com elas geraram filhos, que você pode ler aí em Gênesis 6, literalmente, qualquer um aqui me assistindo tem Bíblia. Possuíram e geraram filhos que se tornaram os seres, os homens poderosos do mundo antigo, que foi sepultado pelas águas do dilúvio. Aí diz lá o texto de Gênesis, olha, naquele tempo havia gigantes na terra. E também depois, o fenômeno dos gigantes no planeta Terra, de acordo com o livro de Gênesis, de acordo com os achados todos de tabletes sumérios, de escritas cuneiformes antiquíssimas, de acordo com os petróglifos das cavernas mais antigas do planeta, sempre existem humanos e seres agigantados em relação aos humanos pintados dessas cavernas milenares, alguns com 120, 130, 150 mil anos de existência constatável daquilo ali. Antes dos nefilins, como disse aqui o Câmara Coaches Magnéticos, que escreveu aqui, antes dos nefilins, diz, naquele tempo, havia gigantes na terra, preste atenção, por isso eu falei, leia aí, Câmara, Coaches, sei lá o que, magnéticos, leia na Bíblia, para não ficar dando chute. Então diz, naquele tempo havia, e também depois, quando os deuses, os Benai Elohim, os filhos dos Benai Elohim, possuíram as mulheres humanas. Ou seja, usando uma linguagem mais bíblica cotidiana, quando os anjos, de uma dada natureza, de uma certa casta, que tinha capacidade potencial de se relacionar, de desenvolver, de apresentar uma fisicalidade compatível com os humanos, não completamente, porque o que decorreu como prole dessa relação foram seres anômalos. E esses gigantes, os que havia antes, que a Bíblia não dá nenhuma explicação para a existência dos que havia antes da chegada dos Benai Elohim e dessa alteração genética e da criação, da produção de uma prole gigantesca, que vieram a ser os entes poderosos, que se tornaram cultuados, são os deuses de todas as gerações, não foram invenções das pessoas, não. Porque em toda a Terra, sem nenhuma comunicação entre elas, todas contam as mesmas histórias, pintam as mesmas criaturas, tudo absolutamente igual, chocantemente igual. Então, havia gigantes, por alguma anomalia que a Bíblia pessoalmente não explica, mas que outras civilizações tentam explicar. E também depois dessa mistura dimensional, ou de naturezas, como diz Judas, irmão de Jesus, lá no Novo Testamento, quando anjos, ele chama todo mundo, apelida todo mundo de anjos,
não se mantiveram na sua própria dimensão, antes invadiram o nosso domicílio e proliferaram-se aqui e criaram um mundo horroroso, de muita tecnologia e maldade. Que era o que o meu amigo dessa banda famosa me perguntava ontem: como é que pode, pastor, haver tanta tecnologia junto com tanta maldade? Eu falei: por quê? Você acha que o desenvolvimento tecnológico tem que corresponder a algum tipo de desenvolvimento humano, ético, espiritual, de consciência? Quando foi assim? Nunca foi assim. Tecnologia e humanidade nunca se reconciliaram. Tecnologia, produção armamentista, tecnológica ou científica, para o bem ou para o mal, de qualquer natureza, nunca acompanhou, nunca se fez acompanhar pela evolução ética da consciência humana planetária. Não, ao contrário, na maioria das vezes, todo esse desenvolvimento tecnológico foi usado para guerras, ódio, destruição, eliminação, tudo isso que a gente sabe. Agora, quem mencionou aqui a mitologia grega, a mitologia grega, para mim, é uma definição de natureza detalhada de como eram essas criaturas, esses seres que vieram e se misturaram com os humanos. Então, o nome de Zeus, Hera e todos esses deuses gregos do panteão greco-romano e os seus filhos. E ainda tem um detalhamento semelhante à Bíblia, que esses seres produzem filhos com mulheres e são criaturas poderosas, invencíveis, são os grandes dominadores do mundo antigo pré-diluviano. Enfim, antes do dilúvio, o que a gente tinha era essa mistura, essa hibridização total. E de acordo com um livro que deveria estar na Bíblia, mas os que compuseram definitivamente a Bíblia, já no Concílio de Nicéia, já sob os auspícios de Constantino, já no fabrico do cristianismo, que a gente tem aqui como religião de Cristo, não tem nada a ver com o Cristo do Evangelho, é uma produção humana, econômica, política, uma potestade que aculturou 2,5 bilhões de pessoas no planeta hoje, assim como o islamismo é praticamente a mesma coisa, e o judaísmo também, tem todas as mesmas histórias, as mesmas origens, as mesmas coisas, e dão formatação, a grande maioria, do que seja o pensamento humano contemporâneo. Então, antes daquele dilúvio de Noé, e que Jesus disse que antes da vinda, a segunda vinda dele, do Filho do Homem, o mundo ficaria à cara do mundo anterior ao dilúvio, e o nosso mundo está se tornando um mundo à cara daquele. Inclusive com essa quantidade enorme de avistamentos, de seres e disso e daquilo, que é uma coisa que eu vou falar um pouco no meu curso Área 51 do Evangelho, para ajudar vocês a discernirem esses seres, essas criaturas, essas entidades, de que naturezas elas são, porque também elas não são de uma qualidade só, elas têm múltiplas naturezas a serem discernidas, muitas naturezas, que nenhum de nós sabe quantas, mas pelo menos tem-se que saber o bastante para saber discernir uma coisa da outra. E eu acho que pela misericórdia de Deus, eu tenho, no curso da minha vida, aprendido a discernir uma coisa da outra, e nesse âmbito daquilo que é considerado extraterrestre, eu estou dizendo a vocês há décadas que, se quisessem entender melhor o significado de principados e potestades do bem e do mal,
era só mudar o problema semântico, ao invés de chamar de arcanjo, de anjo, e principado e de potestade, você começar a chamar de extraterrestre ou de outros nomes, ou até mesmo das designações históricas dos povos muito antigos, para você entender como essas coisas nunca estiveram ausentes da experiência humana. Elas tiveram apenas limitações em relação a nós. Foi-lhes imposta algum tipo de limitação, que é o que Paulo diz, isto que ainda os proíbe, mas que vai chegar uma hora que vai deixar de ser represado. E nós estamos chegando nessa hora em que o represamento vai ser suspenso. Cada dia que passa, esse véu está mais aberto. A entrada está mais disponibilizada. E isso tem a ver com tudo na face da Terra. Nosso avanço científico é semelhante ao avanço que eles tiveram. Hoje em dia a gente sabe que os descobrimentos da natureza, da matéria, dos elementos de natureza subatômico, da mecânica quântica, que passou a ser algo surpreendente, quase mágico para nós, do final do século XIX, início do século XX para cá, os antigos lidaram com isso de maneira muito clara. Existem evidências de conflitos de natureza nuclear na antiguidade. Quanto mais se cava, mais se acha a radioatividade que vitrificou rochas e pedras num conflito horroroso. Assim também como a ciência genética. O livro de Enoque diz que foi desenvolvidíssima. Eles transformaram, fizeram da Terra um lugar semelhante ao filme, com o Val Kilmer e o Marlon Brando, a ilha do Dr. Monroe, um lugar, um planeta de experimentos loucos. É por isso que a mitologia grega, a mitologia dos povos originários da América do Norte, da América do Sul, de toda a Europa, da China, do Japão, todos eles têm a mesma história. A mesma história. E não era por causa da Pangeia, de um continente único, não, já era pós-Pangeia. Já tinha havido separação geodésica da Terra, já havia continentes, mares, tudo isso. Não exatamente com as mesmas configurações de hoje, mas já havia tudo. Já havia terra que não encontrava com outra terra, mas apesar dessas separações, essas culturas que foram preservadas, pós-diluvianas, contam a mesma história pré-diluviana. E uma coisa interessante do Novo Testamento, e que Jesus também fala isso, e é por isso que eu acho que é uma pena que o livro de Enoque não faça parte da leitura bíblica, como acontece com a Bíblia dos etíopes. Os etíopes são o único grupo judaico-cristão do planeta Terra em cuja Bíblia o livro de Enoque está presente. Mas os que decidiram juntar o cânon sagrado judaico, judeu, e depois os que fizeram o cânon judaico-cristão, no Concílio de Nicéia, acharam que era uma coisa demais para a cabeça das pessoas. A história da presença desses seres multidimensionais com poder de influência e dominação enorme, como aparentemente os gregos sempre creram que foi assim. Você vê a história toda, os épicos, tanto mesopotâmicos, assírios e gregos e acadianos e de qualquer outro povo antigo, a história é a mesma. E eles tinham poder de se misturarem nos elementos todos do experimento humano, da sociedade humana, da história humana. Nunca se ausentaram de todo, como Jesus disse. Eu vi Satanás caindo do céu como um relâmpago.
quando vocês entraram nas vilas e curaram os doentes, expulsaram os demônios, e curaram os enfermos, e purificaram os leprosos, e anunciaram o evangelho da paz, leia lá em Lucas 10, Jesus diz, na volta dos apóstolos, eu vi Satanás cair do céu como um relâmpago. Nunca esteve ausente e não esteve presente nessas coisinhas bobas como espíritos imundos, que é uma coisa muito básica. A gente aqui está falando de um negócio monumental, onde a melhor inteligência humana e o maior poder humano é brincadeira perto dessas forças, desses poderes, que a Bíblia chama de principados, potestades, tronos, soberanias, reinos, fenômenos. Tem outros que chamam de federações, de confederações, de sociedades galácticas, transgalácticas, ou de qualquer outra natureza, mas estão falando da mesma coisa, que produzem o mesmo resultado, a mesma invasão, a mesma desumanização. Ou querubins e serafins também fazem parte disso, para o bem e para o mal. Como Satanás é tido como um ex-querubim que assistia na presença de Deus e se transformou num ente perverso. Isso é um mistério da iniquidade, de acordo com Paulo, acerca do que ninguém tem uma história detalhada, não há uma biografia disso. Pois bem, Jesus disse que a volta do Filho do Homem seria precedida por um tempo extremamente idêntico ao que aconteceu antes do dilúvio, nos dias de Noé. E é o que a gente vem assistindo, é o que eu assisto todo dia. Em relação ao que, eu olho e levo sustos e digo, meu Deus, o que essa moçada que não consegue discernir um governante perverso de um governante melhorzinho vai fazer diante da manifestação da mentira absoluta? Quando os entes da perversidade maior se transformarem em anjos de luz, os crentes vão adorá-lo, assim como os povos da antiguidade adoraram esses seres e os chamaram de meus deuses, ou de nossos deuses, ou de nossos arcanjos, ou de nossos protetores, seja lá o que seja, para o bem ou para o mal. A mesma ignorância está presente tanto lá quanto aqui, e aqui é mais horrorosa ainda, porque a gente tem os elementos para que não precisasse ser tão idiótico quanto nós nos tornamos e somos. Então, eu ontem disse que eu não iria ficar falando sobre isso, até porque eu tenho meses de coisas para falar a respeito disso no curso que eu irei dar, e você vai se inscrever, vai ser sério, vai ser pago, vai ser semanal e vai ter perguntas e respostas. E o nome vai ser a Área 51 do Evangelho, Engenharia Reversa, de OVNIs a seres espirituais de todos os tempos. E que a gente precisa aprender a discernir, para não sermos, como Paulo disse, que eventualmente seríamos radicalmente enganados. E o Apocalipse nos descreve um cenário onde é pouca gente no ambiente apocalíptico que está, de fato, enxergando o que está acontecendo. A maioria da humanidade existirá num estado de alienação total e de culto absoluto a tudo que lhes seja apresentado como entidades poderosas, ou supernaturais, ou sobrenaturais, ou paranaturais, ou de qualquer outra natureza ou apelido, ou terminologia semântica, porque essas coisas não são discernidas por meio de palavras, mas são discernimentos espirituais. Tem que ter consciência, tem que ter a pedra de esquina,
tem que ter Jesus como chave hermenêutica para entender esse processo. Eu disse que o livro de Enoque deveria ter sido mais levado a sério, porque por Jesus ele foi levado a sério. Eu que já li o livro de Enoque várias vezes, não só li como pesquiso de vez em quando, vejo a quantidade de conteúdos afirmados por Jesus, que são conteúdos afirmados no livro de Enoque, como alguns deles na Bíblia toda, mas no livro de Enoque com detalhamentos incomparáveis. Eu vejo a mesma coisa acontecendo com Paulo, que certamente leu muitas vezes o livro de Enoque, porque até mesmo a cosmologia que ele define lá em 2 Coríntios, no capítulo 12, que ele disse que foi arrebatado, conhecia um homem em Cristo que foi levado ao terceiro céu e ouviu palavras inefáveis, as quais não é lícito aos homens referir, é a mesma cosmologia que você encontra no livro de Enoque, onde na terceira dimensão está o paraíso, mas não é a mais elevada. A última dimensão, essa habitação de Deus, não se encontra nada, porque Deus é absolutamente não visualizável. O eterno não é visualizável. Se visualizar, criatura é criação, ou é decisão do invisualizável de se expressar. Mas ele mesmo é invisualizável, como Jesus ensinou, como todos os que de fato experimentaram Deus sabem. Então eu disse ontem que eu iria abrir para quem quisesse me fazer alguma pergunta. E se você tiver alguma pergunta para me fazer, eu estava aqui falando, não observei pergunta de ninguém, porque ou eu falo ou eu vejo perguntas. Então, se você quiser, eu estou aqui dando uma passadinha para trás no rolo, só começando do acaso, né? E o homem é o diabo do homem, é o que eu digo sempre, aí você diz, falou tudo. É uma bênção ouvir, é uma bênção de ouvir, mas aquele telefone ali atrás, que lindo. Maravilha, né? Deixa eu ver se você é menino ou é menina. Lana Artes, eu te perdoo porque você é das artes, Lana. Porque o cara está aqui falando um negócio importante, você está observando o telefone velho. Aqui em casa só tem velharia. Só tem velharia. Se você entrar aqui, é velharia, herança de várias gerações. Que está aqui, a Adriana adora e eu também. A gente gosta de velharia. Eu nasci no meio de velharias e eu gosto delas. Então, agora parou aqui, não está indo a lugar nenhum, mas se você quiser, pode ir fazendo a sua pergunta. Caio, qual a nossa missão nessa guerra espiritual? Está respondida por Jesus lá em Lucas 10. A nossa missão não tem nada mais revolucionário em relação a esse tempo e a essa hora do que continuar pregando o evangelho do reino. Não é o evangelho do cristianismo, nem da igreja, nem da sua denominação. Isso tudo aí é falsificação, é falácia. Eu estou falando do evangelho de Jesus. O evangelho de Paulo, o evangelho de Pedro, o evangelho de Cristo Jesus, o que ele ensinou nos evangelhos. E aí é isso que faz Satanás cair do céu. Lembra quando Jesus disse, eu acabei de mencionar, rememorando, que os discípulos foram enviados, depois aqueles 70, Lucas 10, quando eles voltaram, eles não fizeram nada especial, nenhuma mandinga, não deram as mãos em volta das cidades, eram 2 em cada cidadezinha, não dava nem para fazer espetáculo. Só iam de casa em casa, leia Lucas 10 para saber o que Jesus mandou que eles fizessem. Que é o que ele continua mandando que a gente faça. Em relação a conter essa malignidade, continua a ser a mesma estratégia.
Eis que eu vos envio como ovelhas para o meio dos lobos. Continua a ser a mesma coisa. Continua a ser guerra de Davi contra Golias. Continua a ser com 5 pedrinhas do ribeiro. Continua a ser na simplicidade. Como Paulo disse, e quando a gente anda nessa simplicidade, com a consciência limpa, com a consciência pura em Cristo, com a consciência santificada no Evangelho, Paulo diz, escrevendo aos Efésios, que os principados e potestades nos reconhecem e que a gente ensina sabedoria aos principados e potestades quando a gente vive assim. Agora, você estudou muita teologia, muita doutrina para acreditar no que Jesus disse, para ter fé, para ter confiança, e fica aí perdido no meio de gregos e de hebraicos e de professores e de biblicistas e não respeita com reverência o que Jesus ensinou, porque está tudo ensinado para a gente não cair em armadilha nenhuma. Aí eu não sei mais quem é aqui, Isaac Ferraz, amigo de Lula e Janones. Qual é a tua, meu filho? Isaac Ferraz, 62. Que espírito é o teu? Ninguém está puxando esse assunto, mas você... Deus te perdoe, tá, cara? Aí tem um outro aqui que pergunta... Não pergunta, é uma afirmação, eu só estou respondendo perguntas. Caião, qualquer hora poderia falar sobre dinossauros? Para quê? A ciência está falando. Você tem dúvidas sobre eles? Eu não tenho nenhuma. A Terra tem 4 bilhões e 500 milhões de anos, o planeta. O universo tem 13 bilhões e 800 milhões. Esse universo linear, espaço-temporal, do qual a Terra faz parte. Então a Terra é muito antiga. A experiência humanoide no planeta é que é mais recente. O Homo erectus tem 200, 250 mil anos. O Homo sapiens é muito mais recente e é outra história que você só vai ouvir de mim no meu curso Área 51 do Evangelho. Mas os dinossauros, não brigue contra as escavações do óbvio, meu filho. Vai ajudar muito ao desemburrecimento de todo mundo, se vocês acreditarem que os dinossauros estiveram aí milhões e milhões e milhões de anos. A Terra não foi criada para o homem. Isso aí tem a ver com o nosso narcisismo doentio, diabólico, demoníaco, satânico, luciferiano. A Terra foi criada pelo Senhor para todas as criaturas que aqui habitam, para tudo que nela há, acerca de cujas criaturas se diz: todo ser que respira louve ao Senhor. E você acha que os dinossauros estão fora desse espectro? Pelo amor de Deus. O que mais? Existem evidências de reptilianos na Terra hoje? Existem evidências de répteis. Agora, existem linhas esotéricas. É aí que a confusão começa. Olha só, a tua já. Viu, Alisson, querido? Alisson Machado Oficial. Eu sei de onde vem a tua dúvida, porque a internet, para quem fica procurando coisas de natureza mais esotérica ou mais científica, ou coisas que tenham informações a respeito, ou supostas informações de seres de outras dimensões, você vai encontrar no meio desses pessoas ousadíssimas, fazendo asseverações ousadas. Tem gente aí com um manualzinho descrevendo cada tipo de ser extraterrestre misturado com os humanos. Isso está virando uma religião para muita gente, e vai virar uma religião para todo mundo que não tiver de fato o evangelho plantado, enraizado e a pedra de esquina fundamentada no coração.
Então, vai virar uma religião, não entra nessa não, cara. Não entra nessa não, eu estou avisando a vocês, quem quiser ajuda, não entra nessa não. Não busque esse tipo de detalhamento, porque você vai entrar num emaranhado do qual você não vai saber sair. E eventualmente não haverá ninguém para te ajudar. E a tua cabeça vai ficar mais misturada do que a feijoada feita num hospício com todo tipo de material jogado ali dentro. É mais ou menos o que eu vou vendo de loucura entre nós, crescendo a cada dia mais. Não é uma loucura grande igual a desse Isaac Ferraz 62 aqui, que a gente está falando de coisa séria e ele está falando de lulismo. Deve ser para tentar criar algum problema que não vai conseguir. Caio, Israel está a caminho da guerra do Armagedon? Sempre. Sempre a caminho. Não se pode dizer quando isso será, mas Israel nunca não esteve a caminho da guerra do Armagedon. A guerra do Armagedon é só a consumação de um processo histórico de guerras e guerras e guerras e guerras e guerras e guerras. Israel sempre, desde que Israel existe, sempre esteve no centro dos grandes conflitos mundiais, ou no centro ou fazendo parte. De 4.500 anos para cá, eu poderia te contar assim de carreirinha, passando por todas as guerras, inclusive as do século passado e as de hoje e tudo mais, está sempre ali, ou no centro, ou faz parte da questão. Então, sim, o Armagedon final é um estado de beligerância no qual Israel vem vivendo durante todos os séculos da sua existência. E Deus te abençoe, Isaac, te guarde e te salve da sua doença mental, meu filho. Alguém pergunta aqui, podemos dizer que estamos em uma matrix espiritual? A Bíblia diz que sim. Interessante como o apóstolo Paulo fala dessa matrix espiritual o tempo todo, como os apóstolos falam. Agora, ela não significa a mesma coisa que significa para você. Quando você fala de matrix espiritual, você pensa primeiro no filme Matrix, na sequência deles, e depois você pensa nessa teoria do universo holográfico, que é uma maneira moderna de falar de principados e potestades, de entidades e criaturas querendo intervir e jogar o jogo da história humana, invisivelmente. Então, com outra linguagem, a Bíblia fala a mesma coisa. Quando eu ouvi falar a primeira vez do universo de projeção digital ou universo de simplesmente construção holográfica ou de qualquer outra coisa que a gente queira, não se está falando nada que não seja muito antigo. Platão falou disso com outra linguagem, quando falou da caverna e das projeções, como a gente não vê a realidade, só está vendo sempre ilusões, ou quando a gente, para não fazer uma quantidade enorme de viagens histórico-filosóficas, chega logo aqui, dando um salto imenso e simplificador, para as doutrinas cristãs, todas elas constroem algum tipo de doutrina que tem um pouco mais ou um pouco menos a ver com o intervencionismo do grande jogador sobre o game humano. Mas tem sempre alguém jogando. No predestinismo fatalista, o jogo já está todo feito. A gente está aqui de idiota, porque já está tudo programado, eleito, puxa para lá, puxa para cá. Tem outras doutrinas diferentes que querem dar um pouco mais de liberdade de expressão aos seres humanos, mas em toda e qualquer construção tem uma matrix acima. Então, nada de absolutamente extraordinário. A previsão para eu lançar o curso é só esperando um pouco a guerra diminuir, as coisas melhorarem,
e eu também estou com a mulher, minha esposa, com os 2 pés quebrados, e estou gravando coisas para um projeto em inglês. Enfim, tudo vai chegar na horinha certa. E Deus te abençoe, Marcelo Machado, o nosso amiguinho que veio aqui para fazer um papel, sim. Deixa eu te falar, Isaac Ferraz 62, é assim mesmo que os demônios agem, do jeito que você está fazendo aqui. Você está sendo uma representação, um clonezinho dessas coisas demoníacas que ficam tentando entrar, misturar a cabeça das pessoas, desviar o assunto, distrair. Você está perdoado, mas você é um rapaz muito infeliz, viu? Porque se a tua cabeça é capaz de, num momento tão sério, só falar em coisas assim, e vir me agredir aqui, apoiador de corrupto, sou apoiador de pecador, de corrupto, do que você quiser. É por isso que eu não te bloqueio aqui. Porque eu deixo o insano ter lugar aqui para falar também, você entendeu? Olá, Caio, aqui é de Belém, sempre lhe prestigiando. Muito obrigado, Jobson Melo. As consciências estão retroagindo, num certo sentido sim, e num certo sentido não. Porque a gente sempre teve gente de consciências evoluídas no planeta e sempre tivemos gente de consciência completamente ainda símia, praticamente símia. Nem todo mundo virou Homo sapiens sapiens. Tem muita gente que parece Homo sapiens sapiens, mas são ainda símios andando aqui entre nós. A evolução de consciência deles ainda é completamente animalesca e predatória. Você acredita que Jesus foi fruto de um estupro, como diz um estudo de Fábio Sabino? Não, Fábio Sabino, eu pensei que era o Sabino. Não sei de quem que você está falando, mas seja lá quem seja, não, Jesus não foi filho de nenhum estupro. Isso é um pessoal que não tem mais o que inventar e fica inventando isso. E o Sabino é um desses moços traumatizados que aprendeu lá um hebraicozinho e fica fazendo análise de texto, tentando encontrar em palavras não muito compreendidas significados extraordinários para ensinar para as pessoas. Só não ensina a verdade do Evangelho. Como tem um outro rapaz aí que eu vejo toda hora, um rapaz inteligente, mas fica pegando palavras do hebraico e do grego só para dizer, olha, não era como você pensava, é assim e tal. Mas o Evangelho que transforma mente, coração, vida, atitude, consciência e tudo, ele nunca prega. E é só perda de tempo. Então, não, meu filho, na verdade, você consegue dizer, na verdade ele fala sobre isso no estudo dele, não sei se ele acredita nisso. Bom, a boca fala do que está cheio o coração. E outra pergunta, qual o futuro do território de Israel? Olha, o futuro da terra, eu espero que seja se tornar terra de ninguém, como o Apocalipse prevê. A Nova Jerusalém descendo dos céus, como uma espécie de grande nave-mãe enorme, que cobriria praticamente, se viesse com as dimensões apocalípticas, seria um negócio assim, uma descida de um ente quadrangular, mais ou menos do tamanho da Europa, e com a altura que iria para além da Europa, sem teto, altíssimo, todas as dimensões idênticas, mas não dá para você chegar e literalizar essas coisas. A meu ver, o exagero das medidas do Apocalipse de João tinha a ver apenas com a demonstração, com uma hipérbole, para falar dessa grande sociedade ressurreta, glorificada, sem portas,
onde todos os povos, línguas e nações da terra transitam com liberdade absoluta e aonde as folhas da árvore da vida existem para a cura de todos os povos. Então, de acordo com a melhor projeção bíblica, vai chegar um tempo em que essa idiotice patriótica, nacionalista, xenófoba, linguística, ideológica, política, toda essa idiotice primitiva, esse primitivismo bárbaro no qual a gente vive, vai ser superado. E eu espero que esse tempo chegue logo, porque eu já estou nele. É por isso que eu não sou compreendido por ninguém, porque eu já vivo essa outra cidadania. Assim na terra como no céu. Eu aqui na terra já vivo com essa consciência das coisas lá do alto, onde Cristo vive. E aí eu não vou ser compreendido nunca, até que esse dia chegue para a consciência de todos. Então eu espero que acabe o território de Israel, acabe o território do Brasil, acabe em todos os territórios, porque só há possibilidade de futuro, de paz para a humanidade, quando a humanidade superar tudo isso. Enquanto nós não superarmos, nós vamos brigar, guerrear, nos matar, infernizar, construir o Tártaros do abismo na superfície desse planeta para todas as criaturas, enquanto a gente não para de praticar injustiças. São frutos todas dessas divisões, dos caprichos, dos desejos, como eu falei outro dia aqui, de onde vêm as guerras? Me baseando lá em Tiago, irmão de Jesus, senão dos caprichos, das posses, da possessividade, da xenofobia, do nacionalismo, do patriotismo, tudo isso que vocês louvam, porque são de uma ignorância brutal, sem saber que são os motivadores de todas as guerras humanas, desde quando os humanos são humanos, sempre foi assim. E também as guerras dos animais, das feras predadoras, sempre foi assim. Faz xixi no canto, marca o território. Enquanto a Terra for um lugar de territórios marcados, nós vamos ser o planeta das guerras e da autodestruição. Mas eu sei que eu estou falando quase sozinho aqui. O Luciano tem razão. O reino de Deus está dentro de nós e não em lugar nenhum, em país nenhum, em fronteira nenhuma. Tudo isso só produz morte e destruição. O que você acha da posição do governo brasileiro no que se refere à guerra em Israel? Por enquanto, a gente só teve falas do Itamaraty. E as falas do Itamaraty são falas moderadas. O Itamaraty não pode sair tomando posição para um lado nem para o outro, nem comprando guerras. Seria uma contradição até em relação ao que eu acabei de dizer, cobrar do Itamaraty uma posição de guerra, de fortalecimento dos ódios. Eu espero que o Itamaraty não fique nem de um lado nem do outro. Assim como eu espero que a ONU saiba que nesse episódio tópico, o barbarismo do Hamas é absoluto. Mas também a gente vê que não dá para lidar com o barbarismo do Hamas sem criar-se uma destruição enorme de inocentes do lado de lá, porque eles se escondem atrás de pessoas humanas, fazendo delas escudos humanos, vivos. E aí, gente inocente morre. Agora, isso tudo já teria acabado há muitos anos. Como eu já falei tantas vezes, me sinto só um ser repetitivo, já falei tanto, desde a minha juventude, que eu advogo, em coerência com o espírito do Evangelho, que ali houvesse lugar para dois povos, no mínimo, 2 estados. Eu advogo a internacionalização absoluta de Jerusalém, porque enquanto Jerusalém for a capital indivisível do povo judeu, o pau vai cantar até o fim. Ou for de qualquer um, porque eles brigam por aquilo ali. Mais da metade do planeta, com base nos seus livros santos, o Velho Testamento dos judeus, o Velho Testamento de cristãos e judeus, e o Alcorão,
são os grandes emuladores dessas guerras de possessão. Enquanto isso for doutrina, dogma e projeção escatológica, é guerra que se terá até o fim. Ninguém tem esperança de nada diferente. E quando eu vou lançar o curso, eu já falei, Caio sempre muito sensato, eu assim espero e Deus me livre do contrário. E vamos em frente, onde tiver uma interrogação eu paro. Como vencer os perseguidores da extrema-direita, o ódio deles? Seja uma pessoa de amor, não seja como eles. Não os repita. Não os repita. Não seja como eles. Não entre no ambiente deles para ficar falando mal, como o Isaac está fazendo aqui. Não faça isso não, fique na sua. Não puxe esse assunto. Trate e faça proposições de vida. Quem crê, creu. Quem acolher, acolheu. Quem gostar, gostou. Mas não vamos entrar nessa troca de pedras, porque é como o Mahatma Gandhi disse, essa política de olho por olho, dente por dente, no final fica todo mundo cego e banguela, ninguém enxergando nada e ninguém mais com possibilidade de degustar coisa nenhuma. Porque você arranca um olho meu, arranca um seu, e assim a gente vai nessa troca, no final somos todos cegos, discutindo com outros cegos. É o que a humanidade tem sido. E aí vem alguém aqui e pergunta, Caião, como deixar de existir os templos? Eles vão acabar quando Jesus voltar. Aí vai se cumprir o que Jesus disse. Deus é espírito. Onde é o lugar que se deve adorar? Foi uma pergunta lá em João 4 de uma mulher de Samaria, lá da Cisjordânia, onde também vivem os samaritanos hoje. E ela perguntou a Jesus, onde é o lugar onde se deve adorar? E Jesus disse, em lugar nenhum, é aqui. Deus é espírito, ele está procurando adoradores que entendam isso. Que ele é espírito e que importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Então, se essa consciência não chega, se constrói templo para todo lado, e os templos são as edificações mais inúteis do planeta Terra, de acordo com estudos da ONU, que se renovam, e toda vez que se renovam chegam à mesma conclusão. Os prédios mais inúteis do planeta Terra, em geral, são os templos, que não servem para nada, e a maioria deles vive vazio. Aí alguém aqui, o D.W. Barcelos, diz, Caião, como deixaria de existir? Não foi você que já perguntou e eu já respondi. Quantas dimensões existem e quais as definições dos seres humanos que irão habitá-las? Existem infindáveis dimensões, meu filho. Até mesmo a física, na sua teoria das cordas, já fala de uma quantidade imensa e tem várias teorias de mundos paralelos que chegam a dizer que existem milhões e milhões e milhões de mundos paralelos. Eu só sei uma coisa, que o Apocalipse diz que em quaisquer desses mundos os seus servos o servirão. Então, seja o que seja que Jesus quis dizer quando afirmou, na casa de meu pai há muitas moradas, e ele não está falando de um condomínio, de uma vila, está falando dos cosmos, dos universos, das dimensões. Tem muitas, 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 muitas moradas. Ou, se fosse hoje em dia, provavelmente ele dissesse, na casa de meu pai há infinitas dimensões. Não se preocupem, a vida de vocês não acaba aqui entre o berço e a sepultura. Então, mais alguma pergunta? Porque eu já ouvi um chamado da minha mulher ali em cima. Val.arte, é isso? Você acha que haverá um esgotamento desse mal para se restabelecer o bem vindouro, o bem do Evangelho? Estamos no tempo desse esgotamento? Obrigada. Val, sinceramente não. Eu acho que a gente não vai aprender nunca, a gente vai até o fim no cacete. Infelizmente.
Infelizmente. O Apocalipse diz que vai haver um tempo, um aeon, uma era, lá chamada de 1000 anos, mas que não necessariamente é feita de 1000 anos, com 365 dias e 6 horas cada ano. Não necessariamente. Pode até ser, mas não necessariamente. Não precisa ser assim. Diz que nesse período vai haver paz. Paz relativa, não paz absoluta. Porque os seres humanos deixarão apenas de serem estimulados. Assim como o Isaac entrou aqui só jogando aquelas ideinhas que podem fazer alguém perder a cabeça e para lá ou para cá, provocação como a gente está acostumado. Eu estou com a casca dessa grossura de tão larga em relação a isso, mas o Apocalipse diz que Satanás será preso e os seus agentes, principados, potestades dimensionais variados serão contidos. E durante esse período a humanidade vai experimentar uma era de paz como ela nunca teve antes. Mas depois daqueles 1000 anos, Satanás será solto e sairá para o meio das nações, e elas outra vez, depois de terem experimentado todo o bem provável e possível no planeta, se deixarão mobilizar para as guerras genocidas, até o fim de tudo. Porque existe uma propensão diabólica plantada na nossa natureza, e se não na de todos nós, na maioria de nós, em boa parte de nós, o suficiente para infernizar o planeta, essa natureza está posta. Esse joio, aparentemente, cresce mais do que o trigo no planeta Terra. Jesus, sim, Line, né, ou Leene, 78:15, o Senhor Jesus foi gerado pelo Espírito Santo. Claro, eu naquela hora ali, do estupro, eu digo, isso é tão óbvio que eu não vou nem perder meu tempo com essa bobagem aqui. Principados e potestades são todos demônios ou malignos? Não, são todas as criaturas do bem e do mal, do mundo invisível e invisível. Tem principados e potestades terrenos, como os governantes dos povos, são principados e potestades políticas imediatas, concretas, históricas, terrenas. E principados e potestades invisíveis, espirituais, de camadas e camadas, layers e layers. Muitas camadas de dimensões espirituais, e todas com essa obsessão na consciência humana. E aí é um dos grandes mistérios, é essa obsessão pelo tipo de consciência que os humanos têm. Essa produção feita à imagem e semelhança de Deus gera uma expectação obcecada em praticamente todos os principados e potestades do mal. Nós nos tornamos uma espécie de obsessão satânico, planetária e transplanetária, e trans e interdimensional. E Adeilson pergunta alguma coisa? Vejo a maioria fazendo um desespero para pregar o Evangelho. Não, corrompendo tudo e não pregando o Evangelho, não é, querido? Caio, responda, a infância de Jesus tem alguma coisa para passar para nós? Eventualmente, várias, mas não é o tema de hoje à tarde. Eu já falei sobre isso aqui várias vezes no Papo de Graça, no tempo que o Papo de Graça tinha 4 horas de duração, e que não existia YouTube, nem nada disso, e eu tinha a minha própria nuvem com 19 ou 20 servidores espalhados no planeta, guardando meu material, e eu podia passar filmes, vídeos, tudo, não havia censura. Naquele tempo, quem estava vivo e me assistindo naquela época, eu já morava aqui em Brasília, isso deve ter 16 anos, 15 anos, no tempo do streaming da VMVTV, 24 horas no ar, e eu falava horas e horas e horas, e passava muitos filmes e discutia muitos documentários.
Algumas vezes eu falei sobre a infância de Jesus, as teorias de Jesus na Índia, aquele monte de coisas que eu conheço desde antes de eu me converter, porque os meus amigos hippies, todos eles criam nisso e puxavam esse assunto. Então, antes da minha conversão, isso já era um tema recorrente na minha existência, nos papos da minha juventude, uma outra hora. Ou se você quiser, procure aí no portal caifabio.net, na lupa, escreva lá a infância de Jesus. A infância de Jesus, ou pode escrever também sobre Jesus na Índia, se for o caso. E eu escrevi um livro que era o terceiro livro da trilogia do Nefilim, Tábuas de Eva, e tinha um terceiro livro, Em Busca de Issa. Eu já tinha escrito mais de 400 páginas, uma pesquisa enorme, falando sobre a infância de Jesus e as teorias e as histórias da infância de Jesus no Tibete, lá em Lasca, na Índia, ou entre os zoroastristas, entre grupos humanos diferentes, enfim. E aí, quando o livro estava quase pronto, eu já estava fazendo revisão, eu sou uma pessoa assim muito distraída, eu não tinha salvo o livro e caiu um raio lá no condomínio onde eu morava, e o para-raio não foi suficiente, queimou o computador de quase todo mundo em volta de mim e o meu torrou também. E aí eu não tive paciência, sinceramente, de reescrever outro livro. Era um tempo em que eu estava com tempo, foi aí no ano 2000, fim de 99, início do ano 2000, um pouco antes de eu encontrar a Adriana. Depois que eu encontrei a Adriana, eu não tive tempo para mais nada. Ficamos alguns anos só em lua de mel, em paixão profunda, e eu deixei a trilogia para lá. Cheguei a falar aqui, como eu já disse, no Papo de Graça várias vezes. Gente, esse velho tá cheio de álcool. É o Ferraz, né? Deus te abençoe, Ferraz. E você não tá cheio de nada, só é insano mesmo. Aí tem aqui o Luiz Ferreira. Caio, nos últimos dias serão abertas dimensões nunca vistas antes. Eu acho que eu já dei a entender, ou mesmo afirmei, quando eu disse que Paulo disse, tem algo que detém, mas que aparentemente vai ser tirado. Repeti várias vezes, essa represa vai ser tirada. Então, Luiz, se não prestou atenção, se chegou depois de eu ter falado, pega do começo. Alexandre, Caio, você tem razão. A religião mata e causa guerras. Jesus é a chave hermenêutica. Amém. Faça bom uso disso na sua vida, meu filho, tá bom? Vamos parar então por aqui, eu acho que já deu por hoje. Eu já estou falando há um tempão, são 6 da tarde, minha mulherzinha está esperando. Deixa eu tentar responder mais uma pergunta. Jamel, o Jane, enfim, eu sou ruim dos nomes escritos juntos aqui na internet, eu não sei onde um começa, onde um termina e o outro começa. Mas se entenderdes, entrardes em alguma cidade e não vos receberem, saindo pelas ruas dizei, é o texto de Lucas 10, até o pó fique sobre vós e tal, porque o reino veio e vocês não quiseram acolhê-lo. Olha como era séria essa realidade descrita em Lucas 10. Obrigado, Antônio, por todo o respeito e admiração. Obrigado, Jorge. Obrigado, Mateus. Obrigado vocês todos. Deus os abençoe. O fim dos tempos é algo atemporal? Não, se fosse atemporal, não seria fim dos tempos. Tá bom, Duda? Se é fim dos tempos, é porque existe tempo e não é atemporal. A atemporalidade não tem fim da temporalidade. O atemporal é o não tempo. Então, vamos parar então por aqui. Eu vindo agora o meu querido amigo José Sarto entrar aí. Não sei se ele ainda está. Um grande beijo em você, meu grande amigo, prefeito da cidade de Fortaleza, meu irmão amado, e tantos outros. Caio é o cara, beijo, obrigado. Israel está a caminho da Fuera
do Armagedon, eu já respondi essa pergunta, e aguardando pela área 51, que bom, vamos então parar aqui, tá certo? Tem tanta coisa que se eu fosse responder eu ia ser uma vigília se eu fosse responder a todas essas perguntas. Um beijo, um beijo, um beijo. Caio Fábio, sou admirador do seu trabalho e a forma pela qual você vive o Evangelho como essência de vida, como podemos acolher os corações recém-desigrejados. É só abrir tua alma, mano. Abrir, amar, e não tratar como desigrejado, porque o cara só não aguentou a tortura. Foi só isso. A maioria dos desigrejados, assim chamados, e são os que frequentam a igreja que puseram esse apelido, assim como o apelido, o nome cristão, era um apelido tipo desigrejado, era um apelido pejorativo, era cristão, e se transformou numa coisa gloriosa com o passar do tempo. Pedro foi o primeiro a dizer, não, eu vou sofrer me identificando com esse nome, porque era um palavrão ser chamado de cristão no primeiro século. Pedro disse, então é assim? Nós somos isso? Porque somos de Cristo, então, ó, presente. E eu vou me identificar com esse nome. Mas pode ser que chegue uma hora em que ser chamado de desigrejado seja uma coisa boa. Já está quase chegando essa hora, porque os igrejados estão tão loucos que os desigrejados estão começando a se tornar símbolo de gente que não suportou a insensatez. Só isso. Acolha com amor todo mundo, os igrejados, os desigrejados ou qualquer um. Grande beijo para vocês todos. E é muita pergunta, dá uma pena danada. Agora, quem perguntou aqui, Luiz, o que está acontecendo em Israel? Eu fiz alguns vídeos, está tudo aqui no Instagram e no YouTube. Tem 1h30 cada um, tem que ter paciência e assistir. Mas ir e assistir, tá bom? Eu vou ficar aqui agora. Um beijo. Amanhã a gente continua, não perguntas e respostas, mas às 3 da tarde, a nossa conversa sobre Mateus no capítulo 5. Grande beijo para todo mundo. Tchau, gente boa. Divulguem aos amigos.